Boa noite aos amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que nos dê a concentração necessária e que a exposição seja clara, objetiva, principalmente fiel às Escrituras. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos juntos nessa noite para te adorar. Obrigado, ó Deus, por esta igreja, obrigado por este ministério, que o Senhor possa, ó Deus, continuar nos dando o prazer, o deleite de estar na Tua casa, de entoarmos louvores, de vivermos o Evangelho, sermos uma comunidade que não apenas conhece, aprende, mas que pratica a Tua verdade. Abençoa todos aqueles amados que chegaram aqui essa noite. Eu não sei como está cada coração. Às vezes chegamos na igreja sem condição nem de nos concentrar direito. Um coração, ó Deus, pesado, dores, problemas. Eu quero te pedir nessa noite que seja com cada alma aqui. O Senhor conhece os nossos problemas, sabe a luta que cada um peleja todos os dias, sabe, ó Deus, do coração dos teus filhos. Por isso eu te suplico que os tranquilize, os acalme. Traz, ó Deus, para cada alma o bálsamo do Senhor de refrigério, que o teu Espírito Santo possa trazer calmaria em meio a um coração conturbado. Abençoa-os e nos dá um tempo, ó Deus, de concentração e aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos no domingo passado a nossa série sobre teologia da modéstia e nós vamos retomar a série de exposições que temos feito no livro de Atos. Nós já estamos no capítulo de número 21, então quero convidar os irmãos, Atos, capítulo de número 21, vamos ler a partir do primeiro verso. Livro de Atos, capítulo 21, acompanhe aí com a sua Bíblia, sempre é muito importante. Atos, capítulo 21, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E, despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo,
E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregaram nas mãos dos gentios. E o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minason, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Então, o autor do livro de Atos, Lucas, começa a descrever o apóstolo Paulo retornando à cidade de Jerusalém. Nós estamos no final da terceira viagem missionária. Paulo está acompanhado com uma comitiva de irmãos, levando uma oferta que foi recolhida entre os gentios da Acaia e da Macedônia para abençoar os crentes de Jerusalém, após, então, um período de grande dificuldade, de grande fome na região. Este retorno de Paulo para Jerusalém é um retorno muito importante para o desenvolvimento da sua missão e do seu ministério. Não se trata de um passeio de férias missionário, mas é o cumprimento da missão do apóstolo. Paulo, então, ele vai levar essas ofertas dos gentios como uma tentativa de mostrar para os crentes de Jerusalém, mostrar para os judeus, que os gentios não apenas deveriam ser considerados e tratados como irmãos, mas que eles eram irmãos amados. Se tratava da família de Deus instituída, a igreja. Estamos, meus irmãos, no centro do ministério do apóstolo Paulo, o evangelho pregado para judeus e gentios, unindo esses povos na formação da igreja do Senhor. Quero que os irmãos possam caminhar comigo até o livro de Éfeso, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo fala a respeito deste seu ministério. Capítulo de número 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11, diz assim, Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, olha o relacionamento dos judeus e dos gentios aqui, circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O surgimento da igreja significava que os judeus precisavam ter uma mudança de mentalidade. Os judeus precisavam aceitar a obra que Deus estava realizando fora de Israel na vida dos gentios. É por essa razão que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai confrontar o apóstolo Pedro, vai inclusive confrontar Barnabé, seu companheiro de viagem, no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 2, quando Pedro e Barnabé ficaram amedrontados por causa de alguns judaizantes que chegaram à Galácia e se afastaram da comunhão, da mesa dos gentios. Pedro e Barnabé estavam a ponto de jogar fora todo o trabalho de unir judeus e gentios, o significado da morte de Cristo, a instituição de um novo povo, de uma nova família que ia além da nação de Israel. Por isso, Paulo os confronta de uma maneira tão dura e publicamente, porque aquele erro, aquela postura poderia jogar fora toda a missão. Eles estavam atentando contra a centralidade do Evangelho. Os irmãos lembram que nós temos um episódio no livro de Atos com o apóstolo Pedro, no capítulo de número 10, em que Pedro está pregando o evangelho para um gentio. Ele chega a Cornélio e ali acontece a conversão dos gentios. Pedro tem uma visão, os irmãos lembram, e nesta visão Pedro recebe a instrução de que animais puros e impuros agora eles estariam unidos. Essa visão se referia agora a judeus e gentios unidos. Pedro tem uma grande dificuldade com aquela visão, tanto que esta visão precisou se repetir 3 vezes para que ele pudesse, então, obedecer e compreender aquilo que Deus queria. Aquela visão não tratava meramente de animais puros e impuros da lei mosaica. Aquela visão dizia respeito à inclusão dos gentios. Logo em seguida, nós temos o encontro de Pedro com Cornélio e a sua conversão. O que acontece após Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio e de todos aqueles da casa daquele homem, é que Pedro precisou dar satisfação. Pedro foi chamado e precisou se explicar na igreja de Jerusalém. O que aconteceu, Pedro, para que você estivesse comendo com gentios? O que aconteceu para você ter comunhão com os gentios? Isso para os irmãos perceberem como os judeus tinham aversão dos gentios. Pedro vai até aquela casa, mas a igreja de Jerusalém não aceita. A igreja de Jerusalém quer explicação. Pedro vai e se explica para aqueles demais apóstolos e eles passam a entender que, de fato, os gentios foram incluídos nessa obra que Deus está realizando na formação dessa nova instituição chamada igreja,
Pedro, inclusive, faz questão de mencionar que o Espírito Santo desceu também sobre Cornélio, como havia acontecido no Pentecostes. Da mesma forma que aconteceu ali, nós temos aqui o que a gente chama de Pentecoste gentílico. Então, acontece novamente na confirmação de que aquela obra era de Deus, de que Deus realmente estava incluindo os gentios. Os judeus, então, aceitaram os gentios a duras penas. É o que nós estamos percebendo. Foi passo a passo, foi a conta-gotas. Então, os judeus tinham passado séculos sendo a nação, a menina dos olhos de Deus. Mas, em determinado momento, o quadro vai mudar e os judeus vão ter muita dificuldade de aceitar agora que Deus está com esta nova instituição. Eu estou lembrando aos amados irmãos deste quadro da união judeus-gentios, toda essa aversão dos judeus pelos gentios, essa desunião, para que a gente possa compreender bem a missão de Paulo, para a gente compreender por que era tão importante Paulo fazer essa viagem até Jerusalém, porque Paulo tinha tanta convicção. Paulo entendia que era uma missão valiosíssima dada por Deus, que ele chegasse a Jerusalém para que ele pudesse unir judeus e gentios através de uma expressão de amor e de solidariedade. Mesmo, meus irmãos, diante da menção que Lucas faz dos sofrimentos que aguardavam Paulo, Paulo tem muita convicção de que, se for preciso morrer pela causa de Cristo, a causa do Senhor Jesus é mais importante do que a minha vida. Eu vou repetir. A causa de Jesus é mais importante do que a vida de um indivíduo, do que a minha e do que a sua vida. Se Deus quiser tirar a nossa vida para que o reino cresça, para que a obra dele possa desenvolver, a melhor resposta que nós podemos dar a Deus é amém. Assim seja, Senhor. Faz a obra, estamos prontos. Por isso nós não podemos ser tão apegados às coisas deste mundo. Por isso este mundo não pode nos encantar tanto. Por isso que os nossos bens, as nossas posses, não pode encontrar um lugar tão grande em nosso coração. Entesourar neste mundo não deve ser a nossa meta, porque a qualquer momento Deus pode nos chamar para dar a vida pela obra, para dar a vida pela causa. E quanto mais amores nós tivermos, quanto mais âncoras lançarmos neste mundo, mais dificuldade teremos de nos desapegar, de deixar, de abandonar. Este mundo já é ruim. Este mundo já traz dor e sofrimentos, mas mesmo assim temos dificuldade de nos desapegar. Não é verdade? Quando a gente pensa em sair deste mundo, já dá uma angústia. Mas por quê? Por quê? Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a causa de Cristo e dizer de todo o nosso coração: usa-me, Senhor. Independente das consequências na minha vida, independente da dor, do sofrimento, da perseguição, usa-me. E dor, sofrimento e perseguição não vem apenas para quem tem chamado pastoral e missionário. Se você é um funcionário fiel, fiel aos teus princípios, se você é uma pessoa que não negocia valores, se você é uma pessoa que se porta como um crente neste mundo, você vai desagradar muita gente. Muita gente não vai gostar da tua postura, porque a maneira deste mundo fazer negócios é de outra forma, é de outro jeito. Então a nossa postura vai trazer contra nós perseguição, portas fechadas muitas vezes, mas nós precisamos estar dispostos a pagar o preço para sermos fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer, quer seja na obra missionária, quer seja à frente de uma igreja, quer seja na minha família, no meu trabalho, no chamado que Deus te deu, para que você possa glorificá-lo no seu trabalho na escola, no seu trabalho na empresa. Eu não sei, aquilo que Deus
tem te chamado para fazer. O chamado de Deus é muito peculiar para cada um de nós, mas precisamos estar dispostos a pagar este preço. O apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo, disposto a pagar qualquer preço por causa da obra do Senhor Jesus. Então, quando nós lembramos desta desunião entre judeus e gentios, Paulo está disposto a ir até Jerusalém, mesmo sabendo de todo o sofrimento, mas unir judeus e gentios. Jesus Cristo morreu, nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2, para que a parede de separação entre judeus e gentios fosse rompida, e agora, de uma vez por todas, judeus e gentios se unissem. Mas ainda havia muita dificuldade de aceitar esta obra de Deus, de aceitar o plano de Deus. É interessante como nós percebemos nas Escrituras uma dificuldade, às vezes, de aceitar a vontade de Deus e o plano do Senhor. Então, Deus diz assim: vou incluir samaritanos. Não, Senhor, samaritano não. Deixa eu te dar uma outra ideia, né? Não, vamos incluir samaritanos. Não, eu vou incluir os gentios. Não, os gentios não. Não dá certo. Você vai para o Antigo Testamento e diz: pronto, eu vou converter agora Nínive. Não, Senhor, não. Eles não, tem outro não, tem um povo não, outro povo não. Dificuldade enorme de a gente entender, compreender e se colocar à disposição de Deus para fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Se Deus quer converter os ninivitas, o que cabe a Jonas? Pregar. Deus não está fazendo uma reunião de aconselhamento com Jonas. Jonas, eu estou precisando de aconselhamento pastoral. Será que eu devo converter os ninivitas? Não. Deus diz: vai, prega para eles, eu tenho um plano de salvá-los. Jonas, você já conhece toda a história. Muita dificuldade, não vou ir para um outro caminho. E até que o plano de Deus se mostra na vida dele e ele faz aquilo que Deus quer. Prega uma mensagem que eu acredito que se a gente escutasse, todos nós criticaríamos, uma mensagem meio de má vontade. Sobe no monte e diz: agora eu quero ver o que é que Deus vai fazer. Se vai cair logo fogo em cima deles. Nem Jonas acreditava na mensagem que estava pregando. Deus vai lá e converte todo mundo. Quebrantamento enorme, né? Porque não depende do ser humano, né? Não depende da oratória do ser humano, depende só de falar o que Deus mandou falar. Você diz o que Deus mandou dizer. Se a oratória é boa ou não importa. O importa é a mensagem. As pessoas escutaram aquela mensagem de má vontade, todo mundo se quebrantando, se convertendo, chorando, os grandes inimigos do Senhor ali. Então Deus disse para os judeus: eu vou incluir samaritanos, eu vou fazer isso na obra. E os judeus duvidaram. Isso foi dito no começo do livro de Atos: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem disse isso para eles? Jesus. Jesus ressurreto disse para os discípulos: eu vou converter Samaria. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Quando Filipe foi até Samaria, pregou para os samaritanos, e os samaritanos se converteram, os apóstolos lá em Jerusalém disseram: não, isso não é conversão verdadeira de jeito nenhum. A gente tem que mandar lá 2 apóstolos para verificar o que é que está acontecendo. Samaritano não se converte, não tem nem perigo. E aí chegaram lá, o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, autenticando, é obra de Deus. Assim como aconteceu do Pentecostes, eu também estou fazendo com os samaritanos. Assim como aconteceu com os samaritanos, eu também estou fazendo com os gentios, Cornélio, ali nesta obra. Então Deus vai quebrando as barreiras do coração dos judeus para que eles se tornassem um só povo. Paulo sabia que sua missão não era uma missão fácil, seria uma missão muito difícil, mas Paulo tem convicção de que é o que Deus deseja para ele. Sofrimentos, lutas
tristezas, lágrimas. Tudo isso vai ter no meio do caminho. Mas eu estou disposto a fazer a vontade do meu Deus, a vontade do meu Senhor. Eu estou disposto a ir para Jerusalém. Veja aí o que é dito em Atos 20. Volta lá para o livro de Atos. Atos 20. Olha a convicção do apóstolo Paulo. Atos 20, versículo 22. Atos 20, versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. É a última vez que eu estou me encontrando com vocês. Eu sei disso. Estou indo para Jerusalém, não sei todos os detalhes do que vai me acontecer ali. E isto abre já uma porta para o surgimento de um profeta chamado Ágabo, a gente vai já notar, porque Paulo sabia que até chegar a Jerusalém, muita dificuldade teria, muito sofrimento, muita dor, mas ele não sabia exatamente o que aconteceria ali. E Deus vai informar isto para Paulo no decorrer do percurso, o que vai acontecer, como vai acontecer. Eu imagino, meus irmãos, estes líderes de Atos 20, ouvindo de Paulo o seguinte: esta é a última vez que vocês estão vendo o meu rosto. O que passou, passou. O que a gente conseguiu aproveitar? Amém. Mas eu estou indo embora. Estou indo cumprir uma outra missão de Deus em outro local. E esta é a minha última vez aqui com vocês. Então, Paulo era um homem muito amado, por ser um servo de Deus fiel. Ele era um homem que, certamente, todo crente responsável e sincero gostaria de estar perto, estar próximo. Então, certamente, isso trouxe muita comoção a todos eles, quando Paulo informa que será a última vez que ele passa por ali. Ele sabia que o tempo seria difícil. Paulo, o que vem aí na tua vida? Bênção, prosperidade, tudo de bom, certo? Não. Ah, pastor, pois eu pensei que a mensagem de Deus era só assim. O que é que vem para a nossa vida? Bênção, prosperidade, riqueza, saúde, para dar e vender. Você está sendo apresentado a uma mensagem contracultural, que vai de encontro a este evangelho modinha da nossa época. Às vezes, a nossa felicidade está exatamente em fazer a vontade do Senhor, e uma vontade que vai arrancar de nós a nossa alma. A nossa felicidade está lá, como se ela estivesse no fim do arco-íris, mas para você chegar lá, muita dor, muita perseguição, muita dificuldade. Mas mesmo assim, uma tranquilidade, uma resiliência para fazer aquilo que Deus quer. O que nós nos perguntamos diante desta descrição de sofrimento, que é antecipada para Paulo? Interessante, né? Não basta sofrer, tem sofrimento antecipado. Ele recebe a notícia antes de acontecer do que vai vir. Como é que Paulo, diante da certeza de tantas lutas e problemas, não se abalava psicologicamente, né? Como é que Paulo ainda tinha nervo? Como é que a pressão não subia? Como Paulo conseguia permanecer tranquilo
diante da certeza da dor, da certeza da perseguição. Paulo, meus irmãos, não desanimou. Paulo não murmurou. Paulo não paralisou de medo diante daquilo que Deus queria dele. Muito pelo contrário. Paulo estava resoluto, continuou avançando, mesmo sabendo que ele encontraria guerra após guerra, luta após luta, em cada cidade, uma batalha, uma perseguição. Era assim mesmo. Paulo não estava na obra iludido. Entende isso? Às vezes a gente tenta romantizar as coisas para as pessoas aceitarem, né? Vamos romantizar a vida cristã? Olha, vem para Jesus Cristo, que tudo vai ser resolvido na sua vida. Assinado Satanás. É porque não tem promessa de Deus para isso. Então, se não é de Deus, vem de onde? Então, o que é que vai ser resolvido na tua vida? Eu vou em busca de Jesus porque eu quero a mulher de volta. Eu vou em busca de Jesus porque eu quero que os meus filhos sejam obedientes. Eu vou em busca de Jesus porque eu quero que o meu filho passe no vestibular. Eu vou em busca de Jesus para que eu possa ter um melhor emprego. É isso mesmo? Não tem essas promessas na Bíblia, não. Nenhuma delas. Não tem isso na Bíblia. Não tem. Às vezes é o contrário. Você vem para Jesus para tomar a sua cruz e seguir a Jesus. A negar a si mesmo, negar seu coração, negar o seu ego, negar os teus sonhos e seguir a Jesus. E viver para Jesus. Este é o santo chamado do Senhor para a nossa vida e ainda somos felizes fazendo isso. Não é loucura para o mundo, não? Loucura total, completa. Por isso que tenta se mudar o evangelho. Porque, se a gente pregar um evangelho desse, pastor, quem é que vai aceitar? Quem é que vai querer ser cristão? Aqueles que Deus abriu os olhos. Aqueles que Deus regenerar. É uma obra miraculosa do Senhor. Uma conversão não está pautada em livre-arbítrio. A conversão está pautada na vontade de Deus. Porque o evangelho bíblico, genuíno e verdadeiro, nenhuma pessoa carnal deste mundo aceita. Quem é que aceita ser chamado para tomar a sua cruz e seguir Jesus? Quem é que aceita essa missão de luta, dor, sofrimento para fazer a vontade de Deus? Mas é isso. E é isto que nos satisfaz, fazer a vontade do nosso Senhor, independente daquilo que nós precisamos pagar como preço. O apóstolo Paulo entendia que os nossos olhos não deveriam estar fixos nas situações, mas no propósito de Deus. Olhar para o propósito, olhar para a vontade de Deus. A nossa vida, meus irmãos, ela é menos importante do que a missão. As circunstâncias difíceis precisam ser superadas para que cumpramos o propósito glorioso do Senhor. Precisamos estar dispostos a avançar na dificuldade. Em Deus, fazendo a vontade de Deus, até, meus irmãos, chegar o dia em que Deus nos chamar. Não somos vítimas do acaso, mas nós somos instrumentos da providência do Senhor. Tudo o que acontece na nossa vida, toda a dor, todo o problema, todo o sofrimento é para nos aperfeiçoar e para que possamos cumprir de uma maneira melhor a vontade do nosso Deus e Senhor. Paulo estava completamente convicto de que era a vontade de Deus que ele fosse para Jerusalém cumprir a missão. Só abrindo um parêntese aqui, é assim que nós devemos instruir alguém que quer ir para o seminário. Eu quero ir para o seminário e eu quero ser pastor ou missionário. Eu quero holofotes, eu quero glamour,
Eu quero que todos estejam me ouvindo, me dando atenção a cada domingo. Eu quero ser autoridade, eu quero ser reconhecido, eu quero ganhar chocolate Caribe. Essas são as tuas motivações para estar na obra do Senhor? Você não sabe o que te aguarda. Você nem entende o que te espera ainda. É melhor engrossar logo o couro, como a gente gosta de dizer, porque a luta vai ser árdua. Primeiro nas regiões celestiais, batalhas espirituais tremendas, terríveis na nossa vida. Então é preciso entender exatamente o que nós estamos fazendo como cristãos e principalmente a cada avanço que nós damos no reino de Deus para a obra do Senhor. Paulo tinha esta convicção da vontade de Deus, ele sabia, eu preciso ir para Jerusalém, nada vai me impedir de ir para Jerusalém. E como ele diz, eu fui constrangido em meu espírito para ir para lá. Eu preciso fazer a vontade do meu Deus. Olha que senso de urgência bonito, né? Eu preciso fazer isso. Eu preciso ir para lá. Ah, mas lá tem dor, lá tem dificuldade. Eu preciso fazer a vontade do meu Deus. Eu preciso cumprir aquilo que Ele quer para mim. Veja o que ele diz nos versículos 13 e 14 do capítulo 21. Olha que convicção bonita. Olha o que Paulo respondeu aos irmãos quando os irmãos estavam pedindo para que Paulo não fosse para Jerusalém. Olha o que ele diz, versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Bonito, não é esse texto? Estou pronto, estou pronto, estou pronto. Ah, mas se pregar o evangelho dessa forma, dessa maneira, vai acabar preso. Estou pronto, estou pronto. Vou ser preso por minhas convicções. O apóstolo Paulo entendia a obra do Senhor. Nós não precisamos temer se estamos fazendo a obra do nosso Deus. Ah, mas se vier prisões, grilhões, açoites, estou pronto para pagar o preço pela obra do meu Deus. Precisamos orar, Senhor, prepara o nosso espírito para isso. Prepara o nosso espírito para sermos aguerridos, para sermos crentes que batalham na fé, que estão prontos para pagar o preço que for necessário, inclusive dar a própria vida por Cristo, porque foi isso que Ele fez por nós. Ele deu a vida dele para nos salvar, e nós sabemos que se perdermos a nossa vida por causa de Cristo, nós sabemos o que nos aguarda. Nós não devemos nos desesperar, não temos razão nenhuma para nos angustiar, porque o que nos aguarda é muito melhor. É o nosso Senhor nos recebendo em glória. Paulo estava indo, então, para Jerusalém para cumprir a vontade de Deus. Ele não estava indo para realizar um sonho individual, para ver familiares, amigos. Ah, vou realizar um sonho de infância, indo visitar Jerusalém e o Mar Morto. Paulo estava em missão. Por isso, e só por isso, ele não se deixou desanimar e desestimular. Que convicção, né? Ninguém conseguia tirar ele daquela convicção do que Deus queria para a vida dele. É essa convicção que nós precisamos ter como crente. Pessoas chegam do nosso lado, nos oferecem coisas, fazem propostas. Não. Eu sei quem eu sou. Eu sei qual é a minha missão. Eu tenho uma identidade em Cristo. Eu não vou negociar meus valores. Convicção, firmeza, é o que nós estamos vendo aqui. E a disposição para pagar o preço. Por isso, ele entendia que acontecesse o que acontecesse, ele precisava estar no centro da vontade do Senhor, mesmo que abrisse mão de conforto, segurança e bem-estar. Os 3 primeiros versos do capítulo 21, basicamente um registro itinerário. Nós temos aqui a menção das cidades, das ilhas que Paulo
está passando neste retorno até chegar a Jerusalém. Basicamente, aqui esse roteiro até a chegada de Tiro. Então, tem alguns locais importantes aqui nesta viagem. Tiro é um local importante, eventos acontecem em Tiro, e Cesareia. Então, eventos acontecem em Cesareia. Você percebe que nas demais descrições nós temos basicamente Paulo passando pela cidade. Paulo ali de viagem, né? Basicamente, realmente, só um meio do caminho para ir. Todas essas cidades, ilhas, estão aí nesses primeiros versos. E, como eu mencionei, é destacado aí a cidade de Tiro. Tem algo interessante sobre Tiro. Eu não sei se os irmãos lembram do que Jesus falou sobre Tiro. Veja aí Lucas, capítulo 10. O mesmo autor de Atos, Lucas, capítulo 10, versículos 12 a 14. Por Lucas ter registrado este texto, provavelmente ele lembrava muito bem da cidade de Tiro, quando também narrou a chegada ali naquela cidade. Lucas 10, versículos 12 a 14. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido, assentados em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Duas observações aqui. Primeiro, quando Jesus cita esta cidade, a cidade de Tiro, nós percebemos que se trata de uma cidade também marcada por incredulidade. Mas é interessante perceber que Jesus fala que se tivessem operado milagres ali, eles provavelmente teriam tido uma outra postura diante do Evangelho. Lendo esse texto, a gente se pergunta assim, e por que não teve? Se o texto nos diz, né, olha, que se em Tiro e em Sidom se tivessem operado milagres que em vós fizeram, há muito eles se teriam arrependido. Se eles teriam se arrependido com esses muitos milagres, por que não teve? Qual é a resposta? Deus não quis. Você tem uma outra resposta? Quem é que opera sinais e milagres? Deus. Ele fechou as portas para Tiro. Disse, não vou fazer esses milagres lá em Tiro. E nós olhamos e dizemos, mas, rapaz, né, a cidade de Tiro. Aí o que acontece? Quando nós chegamos no livro de Atos, o que nós percebemos? Graça e misericórdia de Deus ao enviar pessoas para Tiro para que o evangelho fosse propagado e pregado e houvesse conversões. Então, nós estamos diante agora de um quadro diferente de Tiro. Então, se você volta lá para Atos 21, versículo 4, segura nesse texto de Lucas e volta lá, que a gente vai já voltar nesse texto. Em Atos 21, 4 é dito, ó, encontrando os discípulos, falando lá de Tiro, né? Permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, nós estamos falando de discípulos na cidade de Tiro. Provavelmente, estes homens se converteram após a perseguição da igreja primitiva, quando a igreja primitiva se espalha pelo mundo e as cidades foram alcançadas, e o evangelho chegou também à cidade de Tiro, e nós estamos vendo aqui discípulos ali, convertidos ali. É um quadro diferente daquele que nós tínhamos no evangelho da cidade.
de uma cidade marcada por incredulidade. Agora, o evangelho chegou àquela cidade, nós podemos falar de uma cidade que possui discípulos e que o próprio apóstolo Paulo tem prazer em ficar ali, passa 7 dias com aqueles discípulos ali. Como é bom, então, ver essa mudança radical que o evangelho é capaz de fazer na vida das pessoas. Antes, um ambiente de hostilidade, de incredulidade, de julgamento, agora um ambiente de bênção, de discípulos, tudo feito pelo evangelho. O poder do evangelho é maravilhoso. Amém? O poder do evangelho é enorme, enorme. Nós é que não temos olhos, às vezes, para perceber a grandeza do que o evangelho é capaz de fazer. Foi o evangelho, meus irmãos, que transformou a minha e a sua vida. Se não fosse o poder do evangelho, você não estava aqui essa noite. É o evangelho, meus irmãos, que é capaz de transformar uma cidade incrédula, blasfema, em uma cidade repleta de discípulos. É o evangelho que faz essa obra. Isto é magnífico. Uma segunda observação sobre Tiro é acerca dos graus de punição e juízo. Eu vou basicamente só mencionar isso aqui. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. O versículo 14, lá de Lucas 10, é dito: contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Menos rigor, mais rigor no juízo. Isto é o que nós falamos e chamamos de grau de punição. Como assim? Como assim mais rigor, mais juízo, menos juízo? Graus de punição realmente dados por Deus. E entendemos que isto diz respeito até mesmo à eternidade. Aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo estará em juízo eterno. Todo aquele que não crê no Senhor Jesus terá que pagar pelos seus próprios pecados. Em palavras fora de moda, todo aquele que não crê no Senhor Jesus vai para o inferno. É isto mesmo, sem adocicar o evangelho, sem abrandar a palavra de Deus. É isso mesmo, é isso mesmo. Quem não é amigo de Deus é o quê? É inimigo de Deus. As palavras são essas mesmo. Então, está se colocando na contramão da vontade de Deus, acreditando que a sua vontade é melhor do que a vontade do Senhor. Se nós não alertarmos as pessoas, se nós não balançarmos as pessoas e dissermos: vocês estão indo para o inferno, as pessoas vão para o inferno desavisadas. Vão para o inferno com bem-estar social, bem-estar terapêutico. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para balançar e dizer: acorda, acorda dessa letargia, acorda dessa tua vontade que está te aprisionando e te enfeitiçando. Se arrepende, se quebranta, se converte. Se você não se converter, o que te aguarda é o juízo. O que te aguarda é o inferno. Precisamos ser claros em relação ao juízo de Deus. Ser claros em relação ao seu conforto, ser claros em relação ao seu amor, mas ser claros em relação ao seu juízo. Mensagens de juízo estão desaparecendo dos púlpitos, mas não podem. Esse sangue vai clamar. Onde estavam os púlpitos que não pregavam? O que os líderes e pastores faziam no púlpito? Estavam entretendo bodes, como Charles Spurgeon gostava de dizer. Nós não estamos aqui para entreter ninguém, nós estamos aqui para falar de uma mensagem urgente. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Você precisa entender que não vai entrar no céu por boas obras, por méritos ou por santo algum, apenas através do sangue de Jesus Cristo, do seu sacrifício.
Se você continuar teimando contra ele, vai haver rigor no juízo em relação à sua vida. Então, o texto fala deste rigor de juízo. O que significa isso? Significa, meus irmãos, que apesar de todos os incrédulos estarem debaixo do juízo de Deus eternamente, isso é algo muito sério, isso deveria tirar o nosso sono. Quem está sem Cristo, quem está longe de Jesus, fazendo a sua própria vontade, deveria colocar a cabeça no travesseiro e nem conseguir dormir, pensando, a qualquer momento, essa cama pode ser tragada pelo inferno e eu cair dentro dele. É assim mesmo. Mas, além disso, nós temos graus de punição. A coisa pode piorar, de acordo com a vida de alguém nessa terra. A ideia é, vai haver mais juízo, mais rigor para uns do que para outros. Vai estar péssimo para todo mundo, viu? Então, assim, não é que vai ter um quarto com ar-condicionado no inferno para alguém, não. Vai estar péssimo para todo mundo, mas, para alguns, a coisa piora. A ideia, basicamente, é, inclusive, a própria justiça de Deus. Existem vários incrédulos, mas não existem incrédulos piores do que outros? Existe. Existe um Nero da vida, um Antíoco Epifânio da vida, existem os anticristos da vida, os falsos profetas da vida, existem os Hitlers da vida, assassinas, genocidas, pessoas que tiveram muitas oportunidades de ouvir o Evangelho, rejeitaram todas. Mais rigor de juízo. A coisa vai piorar muito no inferno para você. Todo mal que nós fazemos nesse mundo, um dia nós colheremos em juízo. Quando nós retornamos para o livro de Atos, Paulo, aí na cidade de Tiro, no verso 7, é dito: quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. O que eu acho interessantíssimo aqui é que Lucas faz questão de nos mostrar que Paulo vai fazendo sua viagem, o propósito final, o destino final é Jerusalém, mas onde ele passa, o que é que ele encontra? Discípulos, irmãos em Cristo. O texto diz, saudaram os irmãos. Ele agora chega à cidade de Tiro, veja o versículo de número 8. No dia seguinte, partimos, fomos para Cesareia, sai de Tiro, passa em Ptolemaida, vai agora para Cesareia, e o versículo 8 diz, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. O que Paulo encontrou em Tiro, discípulos. O que Paulo encontrou em Ptolemaida, irmãos em Cristo. O que ele está encontrando em Cesareia? Irmãos em Cristo. Ele tem agora um encontro com Filipe, que Lucas descreve como sendo um evangelista, e aquele que era um dos 7. Esta é a descrição. Essa ideia de ser um dos 7 diz respeito à escolha dos protodiáconos, aqueles primeiros homens que foram escolhidos para ajudar os apóstolos na distribuição ali dos bens para as viúvas helenistas que estavam sendo rejeitadas na distribuição. Filipe foi um daqueles homens escolhidos ali, um homem que tinha um bom testemunho, cheio do Espírito Santo. Filipe também é descrito em Atos, capítulo de número 7, quando ele prega na cidade de Samaria, e há muitas conversões. Não é por acaso que ele é chamado de evangelista. Evangelista prega. Não é só título, entende? Na nossa época é louca por títulos, né? Então, título tal, fulano é tal. Não, meu amigo.
Você tem o título daquilo que você é. Então, o que nós vemos na vida de Filipe Filipe poderia ser chamado de um evangelista realmente, porque ele salvava almas, ele pregava para as pessoas. Foi o que aconteceu ali em Samaria. E Paulo agora tem a oportunidade de chegar à casa dele, ser recebido por ele. Paulo está rodeado de irmãos por onde ele passa. Paulo não é o único que está pregando o evangelho. Paulo não é o único fiel. Então, existe muita gente no decorrer do caminho. Como foi dito, vai ter muito sofrimento, muita dor no decorrer do caminho, mas toda a vida que eu vejo Paulo se deparar com esses irmãos e esses discípulos, eu vejo o bálsamo de Deus na vida dele. Eu vejo, sim, vai ter dificuldade, sofrimento, mas Deus sempre levanta alguns, né? Sempre levanta alguém para receber Paulo, sempre levanta uns irmãos que amam Paulo, que declaram o seu amor, que cuida dele, nunca está completamente desamparado. É luta, é dificuldade, mas Deus, em sua santa providência, levanta crentes para animá-lo, para estar com ele, para ajudá-lo durante esse percurso também. O evangelho está avançando, meus irmãos. O livro de Atos tem como propósito nos mostrar a expansão da igreja. E o que nós estamos vendo é o evangelho avançando. Missões é isso. Missões é ver o evangelho avançando além das nossas quatro paredes. É ver o evangelho avançando para outras regiões geográficas. É ver o aumento da família na fé. É isto. Então, todas as vezes que nós investimos em um missionário, todas as vezes que nós contribuímos com a obra, nós contribuímos porque nós queremos ver famílias na fé aparecendo em outras regiões também. Crentes em Cristo ali também surgindo naquela região, naqueles locais. Por isso que a obra missionária é importante. Nós não temos como estar em outras regiões, em outros países. Nós somos limitados. E Deus levanta pessoas para ir. Deus levanta pessoas para fazer. E nós estamos aqui para ajudá-los, para apoiá-los neste trabalho aí. Então, Lucas menciona também a família de Filipe, versículo de número 9. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. 2 detalhes que eu gostaria de mencionar. O primeiro é que Deus não usava só Filipe. Filipe é exemplar, é um dos 7. Então, um dos homens brilhantes do livro de Atos. Mas o texto faz questão de nos falar de toda a sua casa também. Faz questão de nos falar de seus filhos. A família de Filipe era uma bênção para o reino de Deus. Ele tinha 4 filhas, e o texto faz questão de dizer que as 4 eram profetas do Senhor. A gente fica se perguntando, cadê a ovelha negra? Que a gente às vezes diz, na família sempre tem uma ovelha negra. Tem não. As 4 são profetisas do Senhor, servem a Deus ali com dedicação. Certamente, Deus usa a influência de crentes sérios na vida de crianças, adolescentes, jovens, para que eles queiram seguir o caminho do Senhor. Filipe não era perfeito, porque nenhum de nós é. Tem suas falhas, tem seus erros, mas era um homem que amava ao Senhor. E a sua família conseguia perceber que ele era um homem que amava a Deus, que fazia a obra do Senhor, e as suas filhas seguiram o mesmo caminho. Não há caminho melhor para seguir. Se você está aqui essa noite, é filho de crente, você não é crentinho ainda, você precisa tomar uma decisão. Você precisa se arrepender dos seus pecados, precisa tomar a decisão de viver para Cristo. Mas deixa eu te dizer que, apesar das falhas do teu pai, dos erros da tua mãe, não existe um caminho melhor do que estar nas mãos de Deus e ser usado por Ele. Não existe, não existe. E os teus dons nem precisam ser exatamente os dos teus pais. Filipe foi diácono e era um evangelista. E as meninas? Profetizas. Dons diferentes. Não precisa ser exatamente o que a sua mãe é,
o que o seu pai é. Você só precisa ser usado por Deus da maneira que Deus quer te usar. Você precisa se colocar à disposição de Deus para ser usado pelo Senhor. Seu pai certamente ora por sua vida. Sua mãe certamente ora por sua vida. Ora para que Deus te abençoe, encha o teu coração de alegria e prazer para servir ao Senhor. Nós precisamos orar uns pelas famílias dos outros aqui. Precisamos sempre estarmos juntos nessa batalha e nesta guerra. Quantos crentes sérios no Senhor Jesus têm filhos desviados? Quantos crentes sérios têm filhos fora da igreja? Filhos que blasfemam a palavra do nosso Deus e que não seguiram o mesmo caminho dos pais. Será que você que não está passando por uma situação assim consegue imaginar a dor desses pais? As noites de insônia? Tudo que um pai mais deseja e quer é ver seus filhos nos caminhos do Senhor, servindo a Deus. Se você está me ouvindo essa noite e os teus filhos estão nos caminhos do Senhor, você já tem toda a riqueza que você poderia ter nessa vida. Você tem motivo para sair nessa porta ali e comprar todos os caldos. Você está feliz. Essa é a verdadeira alegria. Este é o verdadeiro prazer. Este é o verdadeiro presente do Senhor. Você está valorizando isso? Ou isso é algo muito normal para você? Já se acostumou com isso? Será que eu preciso te apresentar famílias que estão sofrendo e que está doendo bastante ter filhos desviados para você perceber o tamanho da bênção que tem na sua casa? Se você é pai, se você é mãe, se teus filhos estão seguindo os caminhos do Senhor, louve a Deus, agradeça ao Senhor. Foi uma grande obra na sua família. Foi um grande milagre que aconteceu na sua vida. Aqueles que não têm seus filhos, como as filhas de Filipe, servindo a Deus de maneira ativa, continue perseverante, orando, coloque o seu joelho no chão, ore a Deus, continue clamando, não desista. Quantos testemunhos nós temos de mães e pais que passaram 10, 20, 30 anos orando por seus filhos, até que um dia viram seus filhos convertidos. Não seja tão imediatista. Ore, a obra é do Senhor, a obra é de Deus. Ore para que Deus desperte os corações. Oremos, meus irmãos, tire essa semana para orar pelos filhos dos crentes dessa igreja. Vamos fazer esse compromisso juntos? Vamos essa semana tirar um tempo para estarmos orando, desde os pequenininhos, desde as crianças, porque agora são pequeninos, mas vão crescer. E podem se desviar dos caminhos do Senhor, podem se tornar ateus, podem se tornar pessoas que levantam os punhos contra o céu em guerra contra Deus. Não é isso que nós queremos. Por isso nós estamos investindo no departamento infantil, por isso nós oramos, por isso minhas conversas com o próprio pastor Márcio, Juliana, para que a gente possa ter um departamento infantil abastecido, rico. Por isso o trabalho com mocidade, é o trabalho dos conselheiros, que estão ali juntos para que os nossos jovens possam estar firmes e fincados na palavra. Isto é bênção, é grande bênção. Se você está me ouvindo e é jovem, já entregou sua vida ao Senhor, saiba que você tomou a melhor decisão da sua vida. Talvez você nem entenda ainda completamente isso, mas você tomou a melhor decisão que você poderia tomar. Essa decisão é melhor do que a escolha de uma esposa, de um marido. Porque um relacionamento é temporário. Ah, pastor, mas eu estou naquela época, né, dos hormônios, então tudo que eu quero é uma pessoa. Eu entendo você, eu já estive nessa fase.
mas não vai te suprir, não vai te completar como você imagina que vai. Não vai. Quantas vezes você viu alguém começando um namoro e o primeiro ano de namoro era só briga? No namoro está brigando. Tá. Não completa, são dois pecadores juntos. É bom, mas não completa. Entende? Que prazer este homem tinha de ter as suas 4 filhas servindo ao Senhor. Peço aos irmãos, orem por minha família, orem por meus filhos. Coloca sempre no teu coração, não apenas orar pelo pastor, mas ora por Ravi, ora por Marina, ora por Júlia, ora pelos meus filhos, para que eles possam servir ao Senhor com seus próprios dons, com seus talentos. Ravi não precisa um dia ser pastor, ele só precisa servir ao Senhor com alegria, com prazer no seu coração. Então, que a gente possa orar uns pelos outros e a nossa casa ser uma casa florida assim, alegre, festiva, abençoada, por termos uma casa servindo ao Senhor. Os irmãos lembram de Josué? Do clássico de Josué, eu e minha casa? É uma bênção, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja uma meta nossa, pagar o preço que for necessário para que os nossos filhos estejam servindo ao Senhor conosco, lado a lado, ombro a ombro conosco. Hoje, recebendo conselhos, amanhã serão os nossos filhos que vão nos aconselhar, serão os nossos filhos que vão nos ajudar, que vão nos apoiar, que vão nos animar até na obra do Senhor, porque mais do que filhos, eles se tornarão irmãos em Cristo Jesus. É uma grande bênção. Eu quero então orar com os amados irmãos. Próximo domingo eu não estarei aqui, o pastor Márcio vai estar me substituindo, estão em excelentes mãos, excelente púlpito. Peço que os irmãos orem por mim, estarei viajando na quinta-feira para uma conferência de homens em Fortaleza, falando sobre masculinidade. Vamos estar trabalhando ali sobre a verdadeira masculinidade bíblica. Peço que os irmãos orem por minha viagem, por minha saúde, e que eu possa conseguir ir bem e cumprir a missão que Deus quer ali naquele local. Tá bom? E aí, após esse retorno, nós vamos continuar nessa sessão, porque essa sessão está falando de profetisas. Viram aí? A gente precisa conversar sobre isso. Profetisas, pastoras, precisamos conversar um pouco sobre isso. E a famosa profecia de Ágabo, que é muito utilizada no meio pentecostal, eu vou conversar com vocês sobre isso. Vamos orar juntos para a gente encerrar o nosso culto. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu povo essa noite, por esse tempo juntos, unidos, com o propósito de render graças ao teu nome. Ó Deus, sempre que estudamos o livro de Atos e percebemos o coração do apóstolo Paulo, nós somos confrontados a ter um coração assim também, cheio de paixão pela tua obra, cheio de convicção, cheio de amor, com esta disposição, ó Deus, de se entregar por ti, custe o que custar. Ó Deus, nos fortalece, nos faz crentes ainda mais fortes e maduros, para que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, de maneira a glorificar o teu nome. E eu quero, junto com a tua igreja, essa noite, estar intercedendo por aqueles pais, crentes, que têm sofrido por não ver seus filhos descrentes servindo ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Tem compaixão do teu povo. Tira o peso do coração desses pais acerca de mau exemplo, imperfeição, de carregar a culpa. Porque, ó Deus, o Senhor é soberano na conversão. E o Senhor sabe que somos falhos e pecadores. Nossos filhos não vão se converter por bom comportamento dos pais. Eles vão se converter pela regeneração miraculosa do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a aguardar em Ti,
acalmar a nossa alma, esperar, ó Deus, a tua obra acontecer nos nossos filhos, não querer fazer isso com a nossa força, não querer obrigá-los a seguir ao Senhor, porque o cristianismo não é seguido por força, mas por amor. Convence os nossos filhos do teu amor, Senhor. Convence-os do teu pecado, do pecado deles, melhor dizendo, da afronta que eles levantam contra ti, dá quebrantamento ao coração deles. Deus amado, queremos encerrar esse culto agradecendo, porque muitos pais aqui essa noite já receberam a grande dádiva de ver seus filhos se entregando ao Senhor. Oh Deus, que bênção, que bênção. Nós poderíamos dar todo o nosso dinheiro para ver isto acontecendo. Pedimos ao Senhor que esta gratidão e esse prazer possa nos acompanhar durante toda a semana, que possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e lembrar, meu filho, minha filha é crente, que possamos acordar amanhã para trabalhar e lembrar, meus filhos se entregaram ao Senhor. É motivo de ações de graças ao Senhor. Usa-os, ó Deus, usa os nossos filhos para serem os próximos missionários, missionárias, pastores. Usa o Senhor quando nós já não estivermos mais aqui, quando o Senhor nos recolher, que a geração que vem dos nossos filhos seja melhor do que a nossa, mais fiel do que a nossa, mais comprometida do que a nossa, que a próxima geração, antes da tua volta, seja abençoada e composta por nossos filhos, se assim o Senhor desejar, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ter um pós-lúdio, meus amados irmãos. Após o nosso pós-lúdio, nós estamos encerrando o nosso culto. Desejamos a todos uma semana muito abençoada.